Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Rosivan, Carol, Raquel, Jéssica. E também quem não pode estar presente quando for assistir. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, então, né? Nós estávamos conversando aqui. Essa é a nova resolução. Vocês receberam essa resolução já? A 002 de 2020? A professora Niura passou para vocês essa resolução? Essa é a resolução, né, que estabelece aqui as normas para, né, a realização do TC ou TCC. No caso do curso de Direito, TCC porque é monografia, né? Para eles, trabalho de curso é artigo e TCC é monografia. Então, eles fizeram essa distinção. Então, quando vocês forem ler, tenham essas situações em mente, né? Quais são as obrigações dos alunos, quais são as obrigações dos professores orientadores, né? E qual que é a sistemática? Olha, na defesa, o aluno terá até 15 minutos para apresentação, e aí depois, né, vem falando sobre as demais observações. Olha, gente, dentre essas mudanças, né, tem uma série de documentos que vocês vão precisar preencher e me enviar. E a gente pode ir fazendo porque acho que isso daqui não muda. Por exemplo, né, olha, a ata de defesa ainda não, né? A ata de defesa vocês vão preencher no momento oportuno da defesa, né? E engraçado, olha, na ata de defesa que eles enviaram, ainda está aqui a minha assinatura como orientador. Como é que eu vou assinar um negócio que eu não participei, né? Enfim, deixa eu abrir aqui. Ficha de acompanhamento da orientação. Cada um de vocês vai ter que ter uma ficha dessa, tá? Se bem que aqui tá falando mais nome e visto, né? Não sei como é que vai funcionar isso remotamente. Mas cada um teria que ter uma ficha de acompanhamento, colocando as atividades que forem desenvolvidas, né? Eu acho que aqui é só mais vistar, né? Eu coloco aqui o mês de setembro, a data, o nome de vocês que participaram da reunião, né? E aí eu assino embaixo, comprovando que todo mês teve orientação. Também tem um outro documento. Esses documentos vocês já receberam também? Essa daqui é a ficha na ata da defesa, né? Vejo que são critérios objetivos que a banca vai ter que preencher: metodologia, relevância, qualidade, apresentação oral, comparecimento às aulas e entrega das atividades. Então, cada professor vai colocar aqui a nota até chegar à sua nota final do TCC, né? Com essa ficha, foge um pouquinho aquela situação de que só chuva de 10 igual continuava antigamente, né? Porque agora são critérios objetivos de avaliação. Então, cada item desse daqui é pontuado até chegar na sua nota final, né? Então, por exemplo, se não compareceu, né, ou não entregou pontualmente, olha, tem essa penalidade aqui, né, de 1 ponto. Aí, pode ser que você não fique com 10 por conta de um ou outro item desse daqui, né? Os demais aqui, o único ponto meu que eu irei atribuir até então é esse último. O resto vai ficar todo a critério da banca que vocês escolherem, né? Porque nessa sistemática agora, vocês irão escolher quem serão os 2 professores que irão avaliar o trabalho. Então, por exemplo, vocês escolhem lá a professora Grace e a professora Núbia. Então, é elas que vão atribuir, né, uma nota de 0 a 9, aqui distribuída, né, cada uma dentro dessa perspectiva, e o último quesito vai ficar a meu critério sobre as orientações. Vocês precisarão preencher também o termo de aceite, né? Todos esses arquivos aqui eu posso mandar para vocês em Word, editável, né? Se vocês já não receberam. A professora Niura passou para vocês? Qualquer coisa, se vocês quiserem abrir o chat ou falar no microfone. Passou sim, professora. Assim, eu não lembro do termo de aceite, mas eu sei que o regulamento, né, ela passou. Uhum. Ah, tá. Então, e esses outros documentos também precisam ser... Eu vou mandar para vocês lá depois, então, né? Porque vocês precisam preencher, né? Com o nome de vocês, tudo bonitinho. Tem ele no Word para vocês editar, assinar, né? Digitalizar em PDF e me enviar,
tá? Vocês precisam de me enviar isso. Daqui a pouco eu abro o cronograma ali, mostrando para vocês. Porque cada semestre, né, às vezes tem mudança de orientador. Então, todo semestre precisa de preencher o termo de aceite. Semestre passado vocês fizeram, esse semestre também, tá? Esse termo de aceite também fala sobre a questão do plágio, então é importante vocês lerem tudo certinho. Termo de autorização para depósito. Então, esse termo aqui eu queria preencher, né, quando vocês finalizarem o trabalho, autorizando a entrega definitiva do trabalho de vocês. Tá, eu mando, Raquel, todos novamente para vocês, viu? Bom, termo de cessão gratuita de direitos autorais, né? Porque esse trabalho é depositado no repositório da FANAP, então vocês precisam de preencher isso daqui também, né? Relatório de estágio e o artigo, e tem que acrescentar aqui monografia, né? Para que conclua lá dentro do repositório para dar publicidade ao trabalho de vocês, que é um dos requisitos de um trabalho de monografia. Bom, então além desses documentos que vocês precisam me entregar, nós vamos, até então, né, ter que modificar o trabalho de vocês para monografia. E aí eu falei que nada do que foi feito está perdido, né? Tudo que vocês escrever, vocês vão aproveitar. Quais que são as principais diferenças do artigo para a monografia? No artigo, o trabalho ele é mais um texto corrido, né? Então, vocês trabalham ali com citações indiretas. Significa que vocês leram a ideia do doutrinador e escreveram com as suas palavras, não é assim? A monografia também utiliza citação indireta, mas você pode usar mais citações diretas, né? Tinha trabalhos nossos, semestre passado, que eu falava, olha, você já usou 6 citações diretas, que era o máximo de um artigo. Na monografia não tem esse limite, você pode usar quantas citações diretas você quiser. Lembrando que citação direta não é você sair preenchendo todas as láudulas ali com jurisprudência, né, Rosivan? com textos, ipsiliters ali do autor, não. São citações, você pode utilizar a citação direta, mas pequenas, né, de no máximo 6, 8 linhas, tá? Então, não é para sair enchendo o trabalho com citação direta, não. Pode ter, né, quantas você achar interessante, né, mas assim, o recomendado é que não passe de uma por página, e que elas não sejam tão extensas para não cansar a leitura. Uma outra distinção do artigo para a monografia, lá no artigo a gente tinha tópicos, né? Então, terminava ali a introdução, já começava o tópico 1, terminava o tópico 1, começava o 2, e assim. E eu falava para vocês não ficar fracionando tanto o tópico, porque o artigo ele é mais conciso, né? Ele é mais objetivo. Na monografia, não tem tópico, chama capítulo. Então, tem certinha a diferença de um capítulo para outro, é como se fosse um livro, né? E você pode fazer subdivisão lá também, né? Tudo assim, dentro do bom senso, né? Agora, exatamente pela monografia aceitar mais citação direta, a quantidade de página é no mínimo 50 páginas, tá? Então, se no artigo você escreveria entre 25 e 30, dobra a quantidade de páginas para a monografia. E aí, por isso que eu falei, já vamos começar desde já a nossa orientação, porque vocês precisam incrementar o que vocês já fizeram, porque vocês finalizaram o tópico 1, né? Então, você tem que transformar aquele tópico 1 em capítulo 1, né? E aí, agora, se antes vocês escreviam ali uma média de 8 páginas, vocês precisam escrever em torno de 15 páginas por capítulo, né? E o que o Rosivan disse que já tinha colega que já estava com trabalho, que adiantou nas férias, vai ter que refazer boa parte aí nesse sentido. Não de refazer, mas de complementar, né? Complementar é o melhor termo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, a minha monografia da graduação. Que, olha, quando eu fiz a minha graduação, que foi em 2011, né, eu acho, era monografia, né? Então, o exemplo que eu tenho que dar para vocês é a minha, porque de lá para cá eu só fiz artigo, né?
Bom, então, veja aqui, ó, tem a capa, né? Tem a capinha bonitinha, tem a contracapa, igualzinho no artigo. Aí depois vem falando sobre a banca, né? Nesse caso aqui, no artigo também tem, então vocês já vão ter isso daqui feito. Na monografia, se você quiser colocar um textinho aqui, né? Você pode colocar um texto, uma reflexão, uma ideia, alguma frase, né? Dedicatória, né? Você pode colocar dedicatória. Você pode fazer agradecimentos, tá vendo? No artigo não tem nada disso, né? Então, olha, no meu tinha uma dedicação, né, aos meus pais. Depois tinha um agradecimento. Esse agradecimento eu fiz a N pessoas, né? Porque eu sou dessas, né? Professora, Oi. esses agradecimentos, essas dedicatórias são contadas como página? Não, não são contadas como página. Página é a partir da introdução. Eita, eu tô Carol. lascada. Eu tava na esperança que você ia contar, poxa vida, já ia fazer dedicatória assim nas 3 páginas, né? Não. Ó, tem o resumo, né? Aliás, perdão, né? A contabilidade começa a partir do resumo, né? Ou seja, a partir do texto científico, tá? Então, dedicatória, frase reflexiva, eu vou colocar umas 3 reflexões, cada uma na página, não, tá? Começa a contar a partir do texto científico. Então, aqui é a partir do resumo. Ó, aí vem o resumo, né? Aí vem o resumo em outra língua, que vocês podem escolher o inglês, o francês, o italiano, o espanhol e o alemão. Essas 5 línguas, vocês podem optar por alguma delas, tá? Aí vem o sumário. Veja aqui no meu sumário. Gente, quem tiver pelo celular, você consegue dar zoom na própria tela do celular. Se estiver pequenininho, você consegue dar o zoom, tá? Oh, meu Deus, Raquel, eu te entendo, Raquel, eu te entendo. Gente, assim, ó, agora eu vou falar com franqueza. A monografia, ó, é bem mais fácil escrever do que o artigo, tá? O artigo, ele exige mais de vocês escrever de forma científica, porque você não vai ficar chuchando citação lá. Você vai escrever com as suas palavras, né? Aquilo que você leu. Então, o artigo, ele exige mais intelecto do aluno. A monografia é uma coxa de retalhos. A monografia você vai colocando citação direta. Você não tem que ficar transcrevendo com as suas palavras. Não tem essa obrigação. Você pode fazer isso? Pode. Mas não tem essa obrigação, né? Então, olha, aqui no sumário você já percebe a diferença. Olha, tá aqui, ó, capítulo 1. Olha o tanto que eu fracionei meu capítulo 1. Capítulo 2, né? Depois vem o capítulo 3. Então, vejam, né, que é capítulo, né? Então, você tem mais liberdade de trabalhar, né? Então, quando o assunto é muito extenso, eu oriento o aluno a fazer monografia. Mas essa não é a pegada, né? A pegada é você falar de algo bem específico, né? Porque isso torna mais científico. Por isso a gente optou por artigo. Então, olha, tem o espaçamento aqui, ó, percebe? Não vou conseguir grifar aqui, mas veja que o sumário está quase na metade da página. Veja que a formatação é diferente, né? No artigo, o sumário fica lá em cima, né? Lá em cima. Olha a introdução. Também tem essa como eu tô pela internet, pelo Chrome, fica aparecendo lá. Veja que tem um cabeçalho grandão antes de começar a introdução. O artigo é mais objetivo, começa lá em cima já, né? Aí vem a introdução. A introdução deve ser mais ou menos de 5 a 10% da quantidade de páginas. Então, a sua introdução vai ser um pouco grandinha também. Tem que ter aí umas 3 páginas, mais ou menos, tá? Então, vai ter que escrever mais na introdução. Capítulo 1. Viu como é que é diferente? No trabalho de vocês já começava direto lá em cima. Um ponto e já vinha, como se fosse aqui direto, né? Ó, aqui tá 1.1, né? Então, o trabalho de vocês já começariam aqui, né? E aí vinha lá em cima, né? Aqui na monografia, não. É como se fosse um livro mesmo, tá? Percebe? Então, olha, tem o espaçamento, se eu não me engano, são 8 centímetros, a gente vai ter que conferir no regulamento da FANAP, porque cada instituição tem essa diagramação, né? Então, na PUC era 8 centímetros o cabeçalho, e aí para começar o texto, né?
Aí vem, ó, capítulo 1. Olha, de cara você já vê uma baita de uma citação. Gente, se eu fosse olhar essa dissertação minha hoje, se eu fosse ler, eu tenho certeza que eu ia morrer de vergonha. Mas enfim, né? Tô aqui mostrando para vocês porque é um exemplo de monografia, né? Ó, segunda página, outra citação, terceira página, mais citação, tá vendo? Quero chegar lá. Veja que você tem essa discricionariedade para colocar as citações, né? Não tem aquele rigor do artigo de buscar não colocar citação direta, né? Deixa eu ver a hora que termina esse capítulo 1. Olha, eu terminei meu capítulo 1 já com 29 páginas, percebe? Só meu capítulo 1 daria um artigo, né? Então, a gente tem que redigir mais. Aí vem para o capítulo 2. Ó, mais uma diagramação, espaço de 8 centímetros. E aí começou o capítulo 2. Citação atrás de citação, né? Eu tava querendo terminar esse negócio rápido. Ó, vamos lá. Mas se bem que até que eu não fiz tanto, parando para pensar, acho que eu já vi os piores. Olha, terminei meu segundo capítulo na página 40. Fui para o capítulo 3, né? Mais 8 centímetros de diagramação. Vai, né? Tô vendo aqui alguns errinhos já de formatação. Depois que a gente mexe tanto com isso, bate o olho e tô vendo. Bom, se vocês quiserem, eu posso até mandar isso para vocês. Só que assim, né? Lembre-se que era da PUC, então a formatação lá pode ser diferente. Conclusão também tem que ter em torno de 10% da quantidade de páginas do seu trabalho. Então, vai ter aí de 3 a 5 páginas, né, de conclusão. Mais uma vez, espaçamento de 8 centímetros. Aí veio a conclusão, olha, né? Referências. Né? Então, veja que parece muito com um livro, né? E aí, fechou. A minha monografia deu 67 páginas, tá? 67 páginas, porque é no mínimo 50, se eu não me engano, tá? Então, assim, essa seria aqui um exemplo de monografia. Veja, assim, que, para mim, a diferença maior é a questão da quantidade de páginas, porque vocês vão ter que escrever mais, né? Por que que pode escrever mais? Porque pode trazer mais citação, e isso acaba alongando aí todo o trabalho. Se eu não me engano, eu tinha pego no site, deixa eu ver se tá aqui, o regulamento, tá lá na outra pasta. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se era. Ó, tá mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? Modelo capa, né? Contracapa, monografia, ó. Monografia apresentada à banca examinadora. Folha de aprovação, tudo isso daqui tá igual, né? Artigo. Dedicatória, aí de vocês, vocês vão poder colocar a folha de dedicatória, folha de agradecimento. Veja que a formatação muda, né, de uma instituição para outra, até porque aquela lá, né, foi em 2011, na verdade, porque eu lembro que eu adiantei meu TCC, foi 2011 que eu defendi. Então, tem diferença de formatação de uma instituição para outra, né? Epígrafe, né, caso você queira colocar aquela frase reflexiva, né? Aqui tem uma de Charles Chaplin, né? Bom, resumo em outra língua, né? Aí vem lista de abreviaturas, se o seu trabalho tiver, tem que colocar, lista de tabelas, lista de quadro, lista de figuras, se o seu trabalho tiver, sumário. Não tem aquele cabeçalho de 8 centímetros, igual na PUC tem. Então, tranquilo. Cabeçalho, então, o sumário vai ficar igual, né? Que você já tem feito aí. A introdução também, só não vai precisar do espaçamento. Aí já vem, ó, capítulos 1, né? Aí sucessivamente, 1, 2, 3. Depois vem para as considerações finais, que é a conclusão e as referências. Então, assim, ó, quando a gente visualiza só o esqueleto, parece que é igual, né? Mas a grande questão é na quantidade de laudas que tem que ter o seu trabalho e na forma de você trabalhar com as citações. A monografia, você pode trazer mais citações, você pode trazer jurisprudência, você pode trazer a letra da lei, você tem mais liberdade, tá? Não é aquele rigor do artigo de escrever mais com as suas palavras a ideia de outra pessoa, entenderam?
Gente, então assim, no mais, nesse nosso primeiro encontro, eu queria mostrar para vocês essas diferenças, né? E assim, o que eu poderia dizer para vocês? Para, por enquanto, não mexer no que já está feito, tá? Para vocês irem pesquisando e buscando mais referencial teórico e começar a redigir o segundo. Vamos começar a redigir o segundo na forma de monografia. Por quê? Se for monografia, você já está no caminho certo. Se eles aceitarem o artigo, você só vai ter que transformar a citação direta em indireta. Então, vamos começar agora, vocês iriam começar agora o segundo tópico, né? Porque vocês. Tô até sem rumo, Raquel. Ó, pega ali o segundo tópico de vocês, que vocês fizeram esqueleto sobre ele, né? Fizeram o esqueleto do segundo, rascunharam o segundo e rascunharam o terceiro. Foi aí que a gente parou no TCC1. Então, a partir desse segundo e desse terceiro, já comecem a escrever como se fosse monografia mesmo, tá? Porque quando você tem muita coisa escrita, é mais fácil você sair cortando, né? Do que se você ter que implementar, percebe? Então, já começa ali a escrever o seu segundo tópico como se fosse monografia. Usando citação como você quiser, usando jurisprudência como você quiser, só não ser muito extenso. Igual o Rosivan. O Rosivan adora uma jurisprudência, né? Vou pegar no pé do Rosivan. Se for muito extenso, aí você vai ter que usar o anexo, tá? Aí você reduz aquela jurisprudência e lá no final, né, lá no anexo, você coloca a íntegra dela, tá bom? Então, assim, a orientação que eu tinha para dar para vocês seria essa, de começar o 2, né, na forma de capítulo e começar a redigir como se fosse monografia. Se deixarem manter artigo, a gente só adapta as citações, né? O que você colocar a mais, beleza, tá feito. Se não falar, ó, professora, realmente tem que ser monografia. Aí a gente termina esse 2. Nesse meio tempo, eu acredito que eles já vão ter uma definição para nós, né? Aí termina esse 2 e a gente volta para o 1. E aí vocês incrementam aquele primeiro tópico, transformando ele em capítulo. Se eu fosse aluna, eu trabalharia assim, eu não mexeria no que já está pronto por agora. Eu começaria o 2 na forma como a faculdade exige, porque aí, se for o caso, a gente só faz a adaptação. Gente, no mais era isso. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa assim, que vocês querem levar em consideração? Alguma pontuação? O que vocês fizeram nas férias? Vocês conseguiram adiantar? Por enquanto está tranquilo, Carol? A Carol falou, professora, eu custei escrever 8, vou ter que escrever 15. Uhum. Uhum. Mas é difícil mesmo, professora, escrever. Assim, eu mesmo, eu sou muito de escrever pouco, eu sou muito ao ponto. Eu não gosto de ficar enrolando, sabe? Então, para escrever 15 páginas é complicado, professor. É verdade. Para vocês terem ideia, minha dissertação de mestrado, eu escrevi 5 capítulos na minha dissertação, né? Porque a dissertação é uma espécie de monografia zona, né? E aí, para eu conseguir publicar isso, o que eu fiz? Transformei cada capítulo em artigo. Então, cada capítulo ali eu transformei em artigo para eu conseguir publicar. Né? E assim, eu não perder ali o meu trabalho, porque publicar uma dissertação é muito difícil, né? Geralmente o pessoal publica livro, né? Transforma a dissertação em livro. E eu não tinha esse intuito, né? Pelo menos por agora, não. Eu sou muito do digital, então eu achei melhor. Verdade. Verdade, boa pergunta, Raquel. Vou baixar aqui agora. Eu sou muito digital, então eu achei melhor transformar isso em artigo, né, e fazer a publicação só dos artigos. Deixa eu pegar ali, que eles mandaram para a gente, acho que antes de ontem, o cronograma, né, o nosso calendário. Ó, 1º de setembro
foi o início das orientações, né? Então, as nossas orientações serão sempre às sextas-feiras. E aí, vamos combinar de ser, vocês preferem antes da aula, né? Então, por volta de 6 horas, a gente faz a orientação. Eu tenho a mesma dificuldade da Raquel, porque 6h30 é a hora da amamentação. Então, às vezes eu vou ter que falar, gente, com a pausinha, né? Mas, enfim, a gente faz tranquilamente aí antes também, né? Dia de sexta eu dou aula às 7h30. Então, se for antes da aula, aí eu preciso que seja aí, né, até 7h30, porque 7h30 eu tenho que entrar ao vivo na turma lá de Direito Empresarial. Bom, olha, até dia 18 de setembro vocês têm que encaminhar o termo de aceite, né, devidamente assinado por cada um dos orientandos. Então, tentem me enviar até dia 18 no máximo, né? Isso daí é muito simples, vocês mesmos façam aí o aceite, o termo, aí a gente assina, tudo virtual, né? Você imprime, assina, manda para mim e eu encaminho para a coordenação. 1º de outubro, a apresentação da estrutura e desenvolvimento do 2º capítulo. Então, olha, vocês têm aí até dia 1º de outubro para entregar o 2º capítulo. Veja só, né? Então, pouco tempo, né, gente? Olha, vamos tentar aí, vamos combinar com vocês de me mandar até dia 20, no máximo, esse 2º capítulo, porque aí, se tiver alguma correção, aí eu já mando para vocês fazem a correção e aí me devolve, né, até dia 1º, ok? Então, o 2º capítulo, vocês vão me enviar para a orientadora até dia 20 de setembro. Até dia 20 de setembro, fecha o 2º capítulo para eu fazer a correção, devolver para vocês e vocês fazerem o que for necessário e finalizar o 2º capítulo dia 1º de outubro. 30 de outubro, aí entra o 2º capítulo corrigido e a estrutura dos capítulos finais. Então, até dia 30 de outubro tem que fechar o 3º. Ou seja, também vamos combinar até dia 20, né? Dia 20 de outubro, entregar o 3º capítulo para eu fazer os apontamentos e vocês finalizarem até dia 30. Então, vamos deixar sempre assim. A data da faculdade, né? 10 dias antes, a minha data, tá bom? Para não ficar em cima da hora, igual foi semestre passado. Teve gente que deixou em cima da hora, né? Então, até dia 20 de cada mês, vocês têm o prazo para entregar para mim, tá bom? Então, 6 de novembro, a primeira versão completa do TCC. 6 de novembro, eu tenho que entregar a versão completa. Ou seja, se continuar monografia, aí vocês precisam corrigir, né, complementar o 1º capítulo e a introdução, né? Porque a introdução ficou para artigo. E aí a introdução para monografia, vocês precisam escrever ali em torno de 3 a 5 páginas, tá? E lá ficou mais ou menos uma página, né? Bom, de 9 a 27, vocês farão as últimas correções e adequações finais. Para o dia 20 a 1º, né? Fazer autorização de depósito. E dia 4 é o prazo final para autorização de depósito. De 9 a 7 de dezembro, as bancas. As bancas. Tá, o tempo tá correndo, né? Bom, e aí de 18 a 21 de dezembro, o depósito final, ou seja, a entrega lá no NPJ da sua monografia, né? Ou do seu artigo, se for aprovado. Então, olha só, pessoal. Final de novembro tem que depositar, tem que ter a orientação de depósito para a banca. Percebe? Então, no máximo aqui, vocês têm que entregar a primeira versão completa até dia 6 de novembro. Viu? Então, fechou outubro, já tem que estar feito. Porque novembro, você já tem que entregar a primeira versão. Primeira versão. O que é essa primeira versão? Tudo que você fez com as correções, né? Do 1º, 2º, 3º capítulo, para mim. Eu vou ler novamente e se eu ver que ainda tem algum erro, eu te devolvo, porque aí você tem até dia 27, né? Para entregar ali a versão definitiva, tá bom? E aí sim, partir para a
banca, tá? Vou enviar esse calendário aqui para vocês. E aí, mas vocês lembrem-se que aqui é data final. Todas essas datas vocês precisam cumprir pelo menos com 10 dias antes para mim, tá bom? Porque eu preciso fazer as correções. Então, aqui está dia 1º de outubro, 20 de setembro. Se aqui está 30 de outubro, 20 de outubro, tá? Para que a gente consiga caminhar aí com um tempo hábil e fazer um trabalho bem feito. Até porque, se precisar corrigir esse primeiro capítulo, a gente já tem que arrumar tempo para isso também, ok? Ai, tô vendo aí. Jesus amado! Vai dar certo, gente, vai dar certo. Olha, só não deixe para a última hora. Todo final de semana, vai escrevendo um pouquinho, né? Tenha assim, a meta de escrever 5 páginas por semana, que aí dá certo, tá? Se você consegue escrever 5 páginas por semana, você consegue fechar isso daí tranquilamente, porque em 3 semanas você escreveu 15, tá bom? Então, pega lá, né, os seus Meu problema, objetivos. professor, parece que eu escrevo 3 páginas, parece que eu já escrevi tudo que tinha que escrever. E aí fica... Parece Vai que... ter que trazer mais coisa, vai ter que trazer mais coisa, vai ter que pesquisar mais, vai ter que trazer mais doutrina, mais artigo, mais revista, né? Vai ter que Eu acho trazer que mais... eu ter dado umas 11 páginas, 12 páginas. Foi mesmo, Ivan? Seu trabalho foi o mais curto mesmo. Tô lembrando aqui. É isso. Por isso que vamos trabalhar com essa meta, né? Toda semana vocês tentam escrever aí 5 páginas. E assim, toda sexta-feira eu vou estar aqui disponível para vocês, seja online, ao vivo, seja vocês me mandando para eu ir fazendo a correção. Se quiser me mandando toda semana, pode me mandar, que eu já vou fazendo apontamento. Precisar de doutrina, precisar de livro, me fala que a gente busca junto, a gente tenta pesquisar, né? Mais algum referencial para vocês, para ajudar a incrementar isso daí. Tá bom? Ai, Jéssica, fiquei 3 meses para 8 páginas. Que Deus nos ajude. É verdade, Jéssica. Mas assim, é porque lá no TCC1 vocês também escreveram o projeto, né? Por isso que vocês começaram a redigir o artigo muito pouco. Então, nada do que vocês fizeram, gente, ficou perdido. Quer ver? Deixa eu abrir um aqui. Deixa eu abrir um trabalho de vocês aqui. Deixa eu abrir o da Carol aqui, por exemplo, né? TCC Carol, primeiro tópico. Deixa eu ver se esse aqui. Olha só. Deixa eu abrir o... abrir no Word, não. Tem que abrir no PDF. Para mostrar para vocês. Já que a Carol tá jantando, passando figuinha em nós, eu vou mostrar o dela. Brincadeira, viu, Carol? Olha só. Gente, ó, o da Carol. A capa, perfeito, continua igual. A contracapa vai ter que mudar aqui, ó. Porque aqui tá artigo científico, né? Então aqui vai ter que mudar falando monografia jurídica, né? Terminei já, professor, não precisa. Bom, essa capa aqui, essa ata aqui de defesa, por enquanto, não mexe, né? Certinho. Bom, olha só, já começava todo um texto corrido, sem nem sumário. Vai ter que escrever o sumário, vai ter que deixar uma folha para resumo, uma folha para o resumo em outra língua, e depois começar a introdução. Tá vendo que estava o texto corrido, né? Terminou a introdução, a Carol começou Não, vai dar enter, né? Até esse ir para outra página. Bom, aí, Carol, essa citação pode deixar, não tem problema, né? Essas citações pode deixar, não tem problema. Mas, ó, a Carol escreveu, dona Carol escreveu 1,5, 2, 3, 4 páginas, mais ou menos. 5 páginas, mais ou menos, né? Pode escrever mais 10. Pode escrever mais 10. E aí, ó, tópico 2, tópico 3. Estamos lascados. Eu também tô eu trabalho ali também. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que colocar muita página ainda.
Deixa eu abrir o do Rosivan aqui. Hã? Bom, eu não sei se esse daqui é a última versão, né? Às vezes eu não, às vezes o que eu tô abrindo aqui não é a última versão, tô abrindo, tá aparecendo aqui, Rosivan. Capa, certo? Contracapa. Mudar também artigo, né? Tá. A mesma coisa, criar o sumário, deixar uma página para resumo, uma página para resumo em outra língua. A introdução, pode incrementar essa introdução aí para mais 3 páginas de introdução, mas não agora, por enquanto não, né? Aí tá capítulo 1, né? Já começou em cima, ok? Ó, o Rosivan escreveu, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, quase, Rosivan, 10, quase. Deixa, ó, você vai ter que incrementar pouco. Aí, no seu caso, né, vai ter que incrementar menos que a Carol. Já parte aí para o tópico 2. Mas mesmo assim, viu, Carol, você também já parte para o tópico 2, independentemente. Vamos aguardar a decisão da faculdade antes de mexer no que já está feito. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, né, da introdução e do tópico 1, guarda um pouquinho. Vamos começar o 2 primeiro, tá? Ah, professor, e qual que é o 2 que eu vou começar? Você vai voltar lá no seu projeto de pesquisa. Deixa eu abrir aqui o do Rosivan. No projeto de pesquisa do Rosivan, olha. Ó, igualzinho tá aqui o sumário do projeto, vocês vão fazer o sumário lá da monografia. Até pega, copia ele, né? E joga lá no Word, porque aí você só vai mudando aqui, ó. Que ele já tá formatadinho, né? Você só vai mudando aqui, ó. As palavrinhas aqui, tá? Bom, qual que vai ser, professora, o meu tópico 2? Você vai voltar, tanto aqui nos seus objetivos específicos, olha, estudar o processo de desjudicialização. Esse daqui é o seu tópico 2. E o seu tópico 3, perdão, capítulo, né? Analisar a assistência jurídica aos hipossuficientes no procedimento extrajudicial. Esse aqui é o seu tópico, ou capítulo 3. Tanto que lá no sumário provável, vocês já fizeram. Quer ver? Ó, aqui, ó, no roteiro prévio, lembra? Ó, introdução 1, 2 e 3. Então, o capítulo 2 do Rosivan é processo de desjudicialização. O capítulo 3 da Carol, assistência jurídica aos hipossuficientes no procedimento extrajudicial, né? Então, você já tem ali o norte. Então, você vai destrinchar isso daí. Deixa eu ver mais um aqui. Deixa eu abrir o da Jéssica. Uai, não tô... Acho que eu... Ih, é que você não tá em PDF aqui. Deixa eu ver. Não, deixa eu montar um PDF. Deixa eu ver isso aqui. Não. Deixa eu ver o da... É porque eu tô só com um pendrive aqui, eu não baixei todos. Deixa eu ver o da Raquel. Raquel. Vamos ver. E alguém quer mudar de tema? Fale agora ou cale-se para sempre, né? Aqui no início do TC2 você pode ter essa prerrogativa. Ó, da Raquel, mesma coisa, né? Mudar aqui. Mas é porque aqui a gente está no projeto. Os objetivos específicos, né? Avaliar quais os efeitos sociais e ambientais do uso indevido das APPs que pode gerar nas presentes e futuras gerações. É isso aqui que você vai começar a escrever agora, Raquel. Você só vai pesquisar sobre isso daqui, né? Olha lá no seu sumário. 2. Efeito do uso irregular da preservação permanente, né? 3. Posicionamento dos tribunais a respeito das APPs e políticas públicas aplicadas para que seja preservado o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o seu último capítulo. Ok? Então, vocês têm que seguir essa linha de raciocínio que vocês já traçaram lá no projeto, né? E no mais é isso, pessoal. Foquem no 2 agora, tá? Deixa o que já está feito, vamos esperar. E, enfim, né? Vamos ver quais são os caminhos que vão passar. Jéssica, quer que eu procure o seu aqui? Precisa não. Eu já surtei aqui, professora. Não precisa não.
Ai, ai. Bom, gente, então, no mais, é isso, né? Gostaria de agradecer aqui a participação, a interação de vocês. Quem não assistiu, assista, né? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estamos aqui para caminhar junto. Então tá, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus, né? Bom trabalho aí para vocês, bons estudos, boa pesquisa. E no que vocês precisar, eu tô aqui. Fechou?